Lá, pessoal, dando continuidade então ao que nós falamos no bloco imediatamente anterior, aqui professor Juliano Colombo na parte de processo, estamos analisando, vamos lá, ó, o procedimento comum. Então estávamos falando, procedimento comum inicia com uma petição inicial que preenche requisitos 319, entre eles, né, principais, interesse na conciliação, na realização de uma audiência. Antes de citar, é possível dois tipos de provimentos jurisdicionais. O juiz determina a emenda e, não cumprindo o autor, ele pode indeferir a petição inicial. Quando não cumprir, por exemplo, determina a emenda por ausência de requisitos. O autor foi lá e não cumpriu os requisitos que estavam determinados. O juiz indefere a inicial. E vimos também, pelo artigo 332 do Código de Processo Civil, a hipótese de improcedência liminar do pedido. Te liga nessa pergunta. É possível que antes da citação do réu o juiz julgue o mérito da demanda? Repito, é possível que antes da citação do réu o juiz julgue o mérito da demanda? Sim, é possível, em uma causa prevista no artigo 332 do Código de Processo Civil, que é a improcedência liminar do pedido. Quando, por exemplo, a gente viu lá no bloco anterior o artigo 332 e seus incisos, né, aqui do Código de Processo Civil, os incisos do artigo 332, e no ambiente desse inciso nós tínhamos, por exemplo, uma súmula do STJ. Né? O autor bateu na porta do Poder Judiciário e pede algo que é exatamente contrário a uma súmula do STJ. O juiz tem, diante disso, a autorização, não dependendo de fase probatória, não dependendo de instrução, né? O juiz teria a autorização para, desde já, antes da citação do réu, determinar a improcedência liminar do pedido, julgando, portanto, o mérito. Né? A improcedência liminar do pedido, repito, ela é um julgamento meritório. Falou em improcedência, mérito. Falou em indeferimento, é sem mérito. Isso vale para maior parte dos exemplos em todas as áreas do processo. Então tá, aqui nós havíamos parado até o bloco anterior. Agora vamos lá. O réu vai ser citado. Vamos supor, né, que o autor ajuizou a petição inicial, não é caso de emenda, nem de indeferimento, portanto, não é caso de improcedência liminar, a petição inicial está correta e tal, o réu é citado. O réu é citado para quê? Atualmente, te liga nisso que também é uma pergunta comum aí. Atualmente, o réu no processo civil, ele não é citado para apresentar defesa. Então, se cair lá para vocês, na prova da ordem, que citação é o ato que comunica ou chama o réu para que ele apresente a defesa, está errado. Porque hoje no processo civil, dentro do procedimento comum, o ato de citação não é para que ele apresente defesa, contestação, resposta. É para que o réu compareça a uma audiência de conciliação ou mediação. Certo? Então você tem aqui uma citação, não mais, né? E aí os passos do processo aqui em azul, ó, né? Uma citação não mais para que o réu venha contestar, e sim para que ele venha comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Aí as perguntas que vão cair para vocês estão no seguinte sentido: aqui tem que apresentar a defesa, já tem que levar então a contestação escrita? Não precisa. Já tem que levar a testemunha? Não precisa. Por que isso aqui não é necessário? Ou por que não é pertinente? Porque, na verdade, o Código de Processo Civil de 2015, lá no âmbito de umas normas fundamentais, veja, é uma legislação processual. Se a gente trabalhar com processo, apenas com processo, visualizando lá processo do trabalho, processo penal e processo civil, a gente tem o processo civil o conjunto de uma reforma mais recente, que é de 2015.
Então você vai ter um código que ele já está olhando para a Constituição Federal com outros olhos. Uma Constituição Federal mais madura, né? Uma Constituição de 88, eu faço um código de 2015. Observa, nós tínhamos um Código de Processo Civil anterior que era de 73, ele era anterior à Constituição Federal de 88. Agora nós temos um código, que é o que cai para você, de 2015. Quer dizer, muito tempo depois da Constituição Federal de 88, já ela um pouco mais madura. E dentro desse ambiente, nós temos uma ideia de que há um pensamento que o processo ele não serve para apenas um embate. Na verdade, nós temos que buscar, sobretudo, a composição dos conflitos. E a composição dos conflitos, ela vai ser atingida de uma forma mais eficaz se eu aproximar as partes. E se as partes comparecerem nesta audiência aqui, não para cumprir tabela, mas sim desarmadas, para tentar chegar num denominador comum, para tentar chegar numa forma possível de resposta para aquela nossa demanda, de composição daquele litígio que está sendo submetido. Então o Código de 2015, ele coloca como uma política pública a promoção da autocomposição. A qualquer momento o juiz poderia promover essa autocomposição, só que está dentro do procedimento comum a referência expressa a uma audiência de conciliação. Veja que interessante, porque aqui a audiência é antes da própria defesa. Por que isso? Para não precisar decorar. Se eu chegar nessa audiência já munido da minha contestação, da minha defesa, aí fica muito mais provável que eu não vá conciliar, porque é como se eu fosse armado. Quer dizer, eu estou indo lá para um embate já armado. Ou nós temos autor e réu de mãos limpas, sentando para conversar, ou então eu estou indo lá já armado. Se eu estou com a minha defesa, eu já vou armado. Eu já tenho elementos, já tenho provas, já tenho testemunha. E aí é provável que eu não vá chegar em um acordo. Então essa é a base aí. Vamos lá para a tela? Artigo 334. Olha o que diz aqui. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, veja que ele está desenhando aquilo que nós colocamos lá no quadro. Ó. Se a petição inicial preencher os requisitos, vamos lá. Como assim se ela preencher requisitos essenciais? Ela preenche requisitos essenciais quando ela não é indeferida, por exemplo. Ou então, não é o caso de improcedência. Não sendo um desses casos, o juiz, e veja, obrigatoriamente designará audiência de conciliação ou mediação. Ele não está dizendo vai ouvir a defesa, não, vai designar a audiência. E aí então essa audiência vai ser realizada. Há uma antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Ele não é citado para apresentar resposta. Ele é citado, portanto, para comparecer a esta audiência. Comparecer obrigatoriamente no âmbito desta audiência. Aí vamos lá, chegando na matéria que nós vamos tratar, né? E já analisando algumas minúcias extremamente importantes. Você vai ver em nível de questões como isso cai. Tá, mas e a contestação eu apresento quando, então? No procedimento comum, dentro do processo civil, a contestação ela vai ser apresentada se a audiência de conciliação ou mediação não for exitosa, se eu não conseguir fazer acordo lá. Se eu conseguir fazer acordo aqui, matou, não vai ter nem defesa. Agora, se eu não conseguir fazer acordo, em 15 dias da data da audiência de conciliação ou mediação, eu tenho que apresentar a minha defesa. Então, o prazo da contestação, ele usualmente, de maneira comum, ele não é da juntada aos autos do mandado de citação. Não, porque eu vou citar o réu e vai juntar lá o mandado de citação. Ah, então em 15 dias da juntada. Não, senhor. Vai citar o réu para comparecer a uma audiência, que vai ser marcada, aí diz o 334, ó, antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser cientificado 20 dias antes. Tá legal, foi marcada a audiência, não tem prazo ainda correndo. Aí o réu pode ir no advogado dele, contratar um advogado, pode conversar com o seu advogado, pode elaborar propostas de acordo ou não, né?
tentando chegar aí algo próximo ao que o autor falou. Ah, mas e aí é possível que eles não façam acordo? Beleza, mas apenas nós tentamos. Porque lá, como norma fundamental do processo civil, está prevista a autocomposição, a promoção da solução de conflitos por autocomposição, que é um norte, uma norma fundamental dentro do processo civil. Por isso, a prevalência, incidência e previsão desta audiência. Só que aí, nós já vamos ir para o material para você visualizar. O que vai acontecer? Vamos supor, olha a pergunta aqui, ela é muito comum. Essa audiência aqui, de conciliação ou mediação, ela pode não ser realizada? Eu posso ter uma situação que eu não realize a audiência? Existem duas situações previstas. Veja, pessoal, apenas duas situações previstas pelo Código de Processo Civil que esta audiência não será realizada. Isso está previsto lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. O que está previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil? Toda a regulamentação e disposição sobre esta audiência de conciliação ou mediação. Vamos lá para estudar, a partir de agora, questão da prova da ordem na veia aí, tá? Existe a possibilidade dessa audiência aqui não ser realizada? Aí eu vou puxar uma flechinha e vou botar um X, ó. Existe a possibilidade dela não ser realizada? Sim, existe. Na verdade, são apenas duas possibilidades previstas pela lei. Ela diz o seguinte, olha, essa audiência não vai ser realizada quando o direito que está sendo postulado pelo autor não admitir a autocomposição. Então eu vou botar aqui, ó. Olha só. Autocomposição. Autocomposição, para a gente entender, é um nome um pouco mais técnico, né? Para falar em acordo, né? Quer dizer, as partes estão compondo o litígio. Então, quando o direito não admitir a autocomposição, eu não vou fazer audiência. Vamos tentar estudar aqui, não precisando decorar. Como assim? Eu entro com uma demanda, o direito não admite a autocomposição e o juiz não vai marcar a audiência? Por que ele não marca? Porque o direito que eu, autor, estou postulando aqui, ó, ele não admite acordo, ele não admite autocomposição. Existem situações que você não tem como fazer acordo. Existem situações que obrigatoriamente eu tenho que ter um julgamento, tem que ter a arguição da parte, os elementos dela, eu tenho que ter a defesa do réu, né? E depois o juiz vai decidir. Ora, se eu bati na porta do Poder Judiciário, né? E aquele direito que eu estou postulando ele não admite acordo, é evidente que é inútil eu marcar uma audiência de conciliação. Então vamos supor, ó, vou dar um exemplo aqui disso que eu estou falando. Sempre quando você está estudando uma matéria, não entende bem, vai buscar exemplos, né? Então vamos botar um exemplo aqui. Eu quero interditar uma pessoa, né? Vamos supor lá que o meu pai, ele já está com idade avançada e ele não tem mais condições de discernimento. Então eu quero ser o representante dele. Ele não pode me passar uma procuração, porque se ele está sem discernimento, no uso das suas atribuições, ele não consegue mais expressar racionalmente sua vontade, o tabelião lá não vai poder fazer uma procuração, nem ele vai poder assinar. Que história é essa? Do sujeito fazer uma procuração para o seu filho sob o argumento de que ele não tem ciência do que ele está fazendo. Bom, se ele não tem ciência do que ele está fazendo, se ele não tem discernimento, ele não pode nem fazer a procuração, porque ele não sabe o que está fazendo, né? Aí eu preciso interditar aquela pessoa. Aí eu bato na porta do Poder Judiciário e digo, olha, eu quero interditar o meu pai e tal, eu sou idôneo, quero regular e administrar as coisas dele, né, nesse momento da idade avançada dele. Tarará. Dá para fazer acordo? Ah, vou chamar o Juliano e o pai dele lá para fazer acordo. Realmente eu quero ser interditado. Ora, se eu estou dizendo que o réu não tem condições de discernimento, evidentemente que ele não vai poder fazer acordo, porque ele não tem condições de discernimento. Veja, o fundamento da minha demanda impede a autocomposição. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando aí com demandas que envolvem natureza pública, parte delas, não todas, mas vai a depender do que eu estou pedindo, não tem autocomposição. Não tem como fazer uma autocomposição diante da natureza
daquilo que eu estou pleiteando via judicial. Eu preciso ter uma sentença, eu preciso ter uma determinação do juiz, né? Ah, eu entrei lá com uma ação de nulidade de casamento, né? Ah, então vamos fazer um acordo para decretar. Não, o ato foi realizado de forma solene. Se foi alguma coisa nula, eu tenho que ter uma sentença que afaste. Então, observa como tem demandas. Claro, a maioria não seria assim. A maioria admite a autocomposição, aceita a autocomposição. Uma indenizatória, uma ação de cobrança, tudo isso aceita a autocomposição. Mas grande parte delas não. Então, diante disso, o juiz não marca audiência. Por que ele não vai marcar? Porque o próprio direito postulado pelo autor não admite, na sua essência, a realização de acordo. Ou então, haveria a dispensa desta audiência quando ambas as partes manifestarem expressamente. Então, não vai ter audiência, ó, quando ambas as partes manifestarem expressamente. Ambas as partes. E aqui está o fundamento, ó, quando ambas as partes, eu vou botar dispensarem, né? Acabei direitinho aqui, eu vou botar ambas as partes dispensa, né? Ambas as partes dispensam a audiência. Como assim? Desistem, não querem, né, a audiência. Então, vamos ver se a gente costura bem aqui o que está sendo dito. Olha só. Quer dizer que eu entrei com uma petição inicial. Lembra lá do bloco 1, onde nós trabalhamos? Um dos requisitos da petição inicial é que o autor diga se tem interesse ou não na audiência. Vamos lá, olha só. Se o autor diz que tem interesse, lá na petição inicial, ele diz que tem interesse na realização da audiência, essa audiência aqui vai ser realizada. Vamos pensar, estou numa ação indenizatória, né? Ação de indenização por danos morais. Indenização por danos morais, cabe autocomposição? Cabe. Aí o autor vai lá e diz, eu quero audiência. Tem como enquadrar em uma dessas duas hipóteses aqui? Não tem. Porque se o autor entrou com uma ação de indenização, que é uma ação que cabe à autocomposição, e manifestou na sua petição inicial que tem interesse na audiência, não tem como eu enquadrar lá a hipótese que ambas as partes dispensam a realização da audiência. Não tem como enquadrar. Então, nesse caso, haverá audiência. Aí vamos pensar na outra hipótese, que é uma hipótese que também já caiu na prova da ordem. Muito cuidado aqui. Qual é a hipótese? Vamos supor assim, ó, eu entrei com a petição inicial e o autor lá na sua petição inicial disse eu não quero audiência. Eu não tenho interesse na audiência. Aí vão colocar lá para você e você pode cair e errar aqui. Ah, então o juiz não vai marcar a audiência. Eu te pergunto, se o autor falou na sua petição inicial que não tem interesse na conciliação ou na mediação, o juiz marca a audiência de conciliação ou o juiz não marca mais a audiência de conciliação? Vamos de novo. Se o autor afirmar na sua petição inicial que não tem interesse na audiência de conciliação, o juiz vai marcar ou não a audiência de conciliação? O juiz vai marcar a audiência. Vai marcar. A resposta é sim. Ele marca. Sim, o réu é citado para comparecer à audiência. Porque a hipótese, vamos lá, a hipótese de não realização da audiência dar-se-ia quando? Quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Quando o autor bateu na porta do Poder Judiciário e disse assim, ó, eu não quero audiência, eu tenho o conceito de ambas as partes dispensando? Não. Eu tenho o conceito de uma parte dispensando. Então vamos citar o réu e marcar a audiência. Aí se o réu não quiser a audiência, se ele também não quiser a audiência, aí então a gente dispensa. Aí então eu vou ter o conceito de ambas as partes manifestando expressamente. Agora, quando que o réu pode fazer isso? O réu vai ser citado para comparecer numa audiência que vai ser marcada. Vai ter data, tudo. Mesmo o autor afirmando que não quer. Por que isso? Porque o código prima pela autocomposição de conflitos. Se você entrou em juízo, obrigatoriamente você vai ter aí
a necessidade de comparecer a uma audiência, a não ser que ambas as partes manifestarem desinteresse. Ah, mas eu manifestei aqui o meu desinteresse. Beleza, mas nós temos que esperar o réu. E o réu tem até 10 dias antes, aqui ó, botar 10, ó, até 10 dias antes da audiência, o réu pode apresentar uma petição dizendo que ele também não tem interesse. Ó. Petição, réu, dizendo que não tem interesse. Então o réu, até 10 não é a contestação. Veja que interessante. A primeira manifestação do réu não é apresentando uma contestação. A primeira manifestação do réu é dizendo, eu também não tenho interesse. O autor não tem interesse, beleza? Eu também não tenho interesse. Então, nesse caso, em que o autor disse que não tem interesse lá no inicial, e o réu disse, por meio de uma petição protocolada até 10 dias antes da audiência, o réu diz que também não tem interesse, bom, aí então, ambas as partes dispensam a audiência. Aí então, a audiência vai ser cancelada. Agora, se o autor falou que tem interesse, o réu não pode ou não vai ter nenhum efeito ele dizer que não tem interesse. Porque de qualquer forma ele vai ter que ir. Porque nós não temos o conceito de ambas as partes manifestarem expressamente. Observa, isso é fundamental, caiu inúmeras vezes já na prova da ordem a partir do Código de 2015. Somente quando ambas as partes dispensarem é que você vai ter o cancelamento, a não realização da audiência. Se uma parte dispensar, a audiência vai ser realizada. Claro, e nós temos a outra hipótese, que é quando o próprio direito não admitir a autocomposição. Qual é o elemento aqui? É fácil, então, para o réu apenas afirmar que não quer? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque o réu aqui, ele abre prazo, nesse momento aqui, quando ele peticiona dizendo que eu não tenho interesse em conciliar, eu não tenho interesse em participar da audiência, ele abre prazo, abre o prazo de contestação. Então te liga aqui, importantíssimo isso que eu coloquei aqui, ó. A partir do momento que o réu apresenta uma petição dizendo que não tem interesse na audiência, do protocolo dessa petição, ele abre o prazo para apresentar a contestação. O prazo do réu é aberto para que ele apresente contestação. O réu começa a contar 15 dias e tem que apresentar a contestação agora. Veja como, entre aspas, o código está induzindo o réu a não fazer essa petição e a ir na audiência. Porque é muito mais fácil, vamos pensar no aspecto prático, tá? É muito mais fácil que o réu venha e diga assim, ó, é muito mais fácil para o réu comparecer nessa audiência e falar, eu não tenho interesse. Aí depois da audiência ele tem 15 dias para contestar. Se o réu, observando que o autor disse que não tem interesse, protocola uma petição dizendo que também não tem interesse, da data do protocolo dessa petição, que deve ser feita 10 dias antes da audiência de conciliação, dessa data abre o prazo para ele contestar. Claro, gente, qual é o prazo que ele teria para contestar? 15 dias. Mas esses 15 dias não é mais, esses 15 dias não são mais da audiência de conciliação ou mediação, e sim da data do protocolo dessa petição. Ah, mas por que eu coloquei 10 aqui? Porque o código vai dizer que até 10 dias antes da audiência deve ser manifestado desinteresse pelo réu, se ele não tiver interesse em participar dessa audiência. Essa é a base aí. Tá legal. A audiência marcada, vamos supor, né? A audiência está marcada, tudo certo, beleza, tem que comparecer, tá tudo certinho, tem data, todo mundo intimado, e aí a parte, o advogado também, né? Aí a parte não vai. Olha só, o não comparecimento a esta audiência, ele é punido. É punido. O Código de Processo Civil, ele incentiva tanto a participação nessa audiência, porque uma das políticas do Código é a autocomposição de conflito, que ele vai nos dizer que o não comparecimento injustificado, se não comparecer,
aqui eu vou representar por um X, as partes, tanto o autor quanto o réu. Aquele que não comparecer é ato atentatório à dignidade da justiça. Então é classificado pelo Código como ato atentatório à dignidade da justiça, e você poderá, ou aquele que faltou, né, multa de até 2%, por exemplo, do valor da causa. A gente já vai ver tudo isso como está escrito. Mas o não comparecimento injustificado desta audiência é ato atentatório à dignidade da justiça, passível de punição com multa de até 2%. Esses 2% do valor da causa, o proveito econômico obtido, né? Postulado aí. Basicamente essa é a ideia. Nesse quadro aqui, nós temos, fecha nele então, nesse quadro aqui, nós temos os principais elementos desta parte inicial do procedimento comum. E visualiza lá, ó, a petição inicial, né? Bem à esquerda aí, ó, a petição inicial no procedimento comum. Ela tem que cumprir os requisitos 319. E entre eles, manifestar o interesse ou não na audiência de conciliação. Ah, quer dizer que depois da petição inicial obrigatoriamente vai ter a citação? Não. Podem acontecer dois casos. Emenda da inicial, e se o juiz determina a emenda e o autor não emenda ela, é caso de indeferimento do processo, e aí não haverá análise meritória. Ou então, pode acontecer a improcedência liminar. Lembra que a improcedência liminar já é julgamento de mérito da ação, com base lá no artigo 332. Exemplo, quando o autor entra com uma ação que é contrária ao que está numa súmula do STJ ou do STF. Vamos supor que não seja o caso de emenda nem de improcedência. Aí o juiz faz a citação. A citação é para oferecer defesa? Não. A citação é para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Mas essa audiência pode não ser realizada? Sim, em duas hipóteses. Se o direito que está sendo postulado pelo autor não admitir autocomposição, ou se ambas as partes manifestarem o desinteresse. Se ambas as partes, grifando lá o ambas as partes, manifestarem desinteresse, não haverá audiência. No conceito de ambas as partes manifestar desinteresse, nós temos o seguinte, ó, o autor vai lá e na petição inicial diz que não tem interesse. O réu, por sua vez, 10 dias antes da audiência, também protocola sua petição e também diz que não tem interesse. Nesse elemento, ele é incentivado a não fazer isso, porque se ele fizer, ele abre o prazo de contestação em 15 dias. A contestação que, naturalmente, ela é no prazo de 15 dias depois da audiência. E o não comparecimento vai ser configurado aí como um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 2%. Bem, pessoal, com esse quadro aqui, a gente passou a primeira parte do procedimento comum, onde a gente trabalha muito com a postulação e os principais elementos. A gente vai ver já no próximo bloco os artigos que fundamentam isso e vamos elaborar questões para fixar toda essa matéria que a gente analisou até agora. Até mais!